mas Senhor, usa-me, fala a tua igreja nessa oportunidade. Ó Senhor, eu te agradeço pelo privilégio que eu tenho de ser um ministrador da tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o verso 9, que Deus tenha misericórdia de nós. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre Saul, sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Abigail, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. Seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, trouxeram Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas, e ele comeu. Voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. Meu senhor me deixou porque adoecia há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Descendo, o guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Glória a Deus pela sua palavra, que é poderosa. Davi estava vivendo dias muito terríveis. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi estava fugindo. Embora Davi, no texto vai dizer que ele teve muitas oportunidades para matar Davi. Ele sabia que Davi era ungido, era o rei de Israel, ungido pelo Senhor, e por respeito, por temor àquela autoridade, ele sabia que ele não poderia ou não deveria fazer nenhum mal a Saul. Então Davi decidiu fugir. Ele fugia de local em local, fugindo, temendo pela sua própria vida, porque Saul, com seus soldados, queria matar Davi de qualquer jeito. Um dia, sem consultar o Senhor, a Bíblia em momento algum vai dizer que Davi tomou essa decisão com base numa consulta a Deus. Davi, por conta própria, ele decidiu fazer uma aliança com os filisteus. Filisteus, aqueles mesmos do Golias que ele havia destruído. Agora Davi fez uma aliança, um acordo militar com os filisteus, dizendo o seguinte:
se vocês nos derem um pedacinho de terra para a gente ficar aqui, eu prometo que eu lutarei juntamente com o seu exército, assim como os meus homens estarão do seu lado, mas você precisa dar uma cidade, um pedacinho de terra para a gente. Foi então o que o rei dos filisteus fez, temendo Davi, ele então deu uma cidade para Davi e seus homens. O nome dessa cidade era Ziclag. Davi veio então, não sozinho, ele veio com as suas esposas, com os seus filhos. Davi trouxe também consigo 600 soldados, que também estavam com suas famílias, com os seus bens, e eles habitaram nessa cidade de Ziclag. Certa vez, os filisteus então decidiram guerrear contra os israelitas, contra o povo, a nação de Davi. Davi tinha feito um acordo estratégico. Davi tinha feito um pacto militar, e Davi era um homem de palavra. Davi falou, Davi vai cumprir. Davi então decide o seguinte: já que os filisteus estão no fronte de batalha para guerrear contra os israelitas, Davi então pega os seus 600 soldados e vai se juntar ao exército dos filisteus contra a nação de Israel. De Ziclag até o fronte de batalha era cerca de 100 quilômetros de distância. Então Davi pegou seus 600 soldados e foi até o fronte se unir aos soldados dos filisteus numa guerra contra os israelitas. Só que o seguinte, filisteu e Davi não combina muito. Os guerreiros dos filisteus, quando olharam para a retaguarda do seu exército e olharam nada mais, nada menos do que o seu grande algoz, Davi, inclusive os homens falaram assim: esse aí não é aquele que derrubou o gigante? Esse aí não é aquele que todos diziam que matava milhares? Se esse cara estiver aqui, eu não vou lutar. A chance desse cara nos trair é muito grande. A chance desse cara se voltar contra nós é muito grande. Então os guerreiros dos filisteus chegaram para o rei e falaram: com ele no nosso time, eu não vou lutar. O rei gostava muito de Davi e sabia que Davi era um homem de palavra. O rei, então, cheio de cuidado para falar com Davi, porque Davi era um grande guerreiro. Com medo de desagradá-lo, você vai ver nas entrelinhas que o rei dos filisteus, pisando em ovos, ele vem dar a notícia para Davi. Davi, olha só, os caras estão meio chateados aqui, meio preocupados que você está aqui no meio da gente. Eu acho que seria melhor você não lutar com a gente. Vai embora, você e seus soldados, vai para casa, vai para Ziclag, vai para lá, porque o povo está preocupado contigo aqui. Ele, por acaso, eu dei algum motivo para desconfiar de mim? Em algum momento eu falei com a minha palavra? Estou há mais de um ano aqui, em algum momento eu falei contra vocês? Não, Davi, não é bem isso, sabe como é que é? Os caras estão preocupados, você é aquele que matou o gigante, a turma está com medo. Por favor, Davi, vai para casa. Davi, contrariado, pegou os seus 600 homens e foi voltando para Ziclag. Lembra? 100 quilômetros de distância. Frustrado, porque Davi estava pronto para batalhar. Davi então volta para casa, Davi e seus 600 homens. Ziclag era a cidade que estava com os familiares, com os bens, com os pertences. Tudo que Davi e seus guerreiros tinham de precioso estava onde? Em Ziclag. Quando eles chegam cansados dessa viagem frustrada, quando eles chegam em Ziclag, de longe eles observam algo diferente. Fumaça subindo. E eles começaram a ficar preocupados, aceleram o passo. E quando eles chegam em Ziclag, eles veem destruição. A cidade toda tinha sido incendiada. Cadê as mulheres? Cadê os filhos? Cadê os velhos? Cadê os gados? Cadê os pertences? Tudo havia sido saqueado, todos os bens haviam sido levados. Os amalequitas, um povo oportunista, que ataca os israelitas desde a saída deles do Egito. É um povo que usa da fragilidade dos seus oponentes para atacar no momento oportuno. Foi o que aconteceu, ele encontrou a oportunidade, os guerreiros estavam ausentes, os amalequitas entraram. Saquearam, incendiaram e roubaram tudo que havia de precioso naquela cidade. Davi ficou abaladíssimo. Davi chorou amargamente. Minhas mulheres, meus filhos. Só que tem um problema. Todos aqueles homens, 600 homens, estavam ali porque queriam. Eles estavam ali na terra dos filisteus porque eles amavam Davi.
por prova de lealdade a Davi, somente por Davi eles estavam ali. E agora eles se voltam contra quem? Contra Davi. Davi, minha mulher, meus filhos, a culpa é tua, Davi. Diz a Bíblia que eles quiseram apedrejar Davi. Aqueles homens que admiravam Davi, aqueles homens que tinham respeito cego por Davi, agora se voltaram contra ele, e agora queriam apedrejá-lo, culpando Davi pelo saqueamento, pelo sequestro daquilo que eles tinham de tão precioso. Diz a Bíblia que Davi então chorou amargamente. Davi, ele se angustiou. Davi entrou numa crise de angústia profunda, quase que uma depressão. Então, ele se lembrou do Senhor. Diz a Bíblia que Davi se fortaleceu no Senhor e mandou chamar o sacerdote. Abiatar, chega aqui. Eu preciso consultar o Senhor. Porque aconteceu isso muito terrível, algo muito terrível, eu estou muito abalado, todos estamos muito abalados, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso de uma orientação, eu preciso de uma resposta. Fala comigo, Senhor. Eu não aguento mais, está doendo demais na minha alma. E o Senhor respondeu. O Senhor disse assim, não, antes Davi fez a pergunta, Senhor, eu vou ou não vou? Eu vou atrás ou não vou? Eu devo lutar essa luta ou não? E o Senhor respondeu dizendo assim, Davi, vai atrás, persegue esses caras, porque eu vou devolver para você tudo o que o inimigo te roubou. Os amalequitas são um tipo de Satanás. É aquele que é oportunista e ele tenta nos atacar. Ele tenta roubar aquilo que há de mais precioso, para abalar a nossa estrutura, para abalar a nossa fé. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para isso. Por isso ele tem saqueado famílias. Ele tem destruído casas. Ele tem atacado as nossas famílias. Mas a Bíblia diz no mesmo texto que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Também diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E o mesmo João depois vai dizer o seguinte, que o nosso Deus veio para desfazer as obras do diabo. Eu não sei o que você roubou. Eu não sei o que o inimigo tem roubado de você. Eu não sei o que o inimigo saqueou. Eu não sei qual membro da sua casa está nas mãos do inimigo. Mas eu quero dizer para você, o meu Deus é poderoso para restituir tudo aquilo que o inimigo roubou. Aleluia, glória a Deus. Que palavra de esperança. E aqui nós vemos 3 maneiras em que o inimigo ataca. Ou causas prováveis para o inimigo ter atacado Davi e Ziclag. Na primeira delas a gente observa aqui o seguinte, Davi fez alianças erradas. Davi não consultou o Senhor. E muitas das lágrimas que nós padecemos poderiam ter sido evitadas se antes de fazermos as alianças que nós fizemos, nós tivéssemos consultado o Senhor. Alianças que são importantíssimas, muitas vezes, são avaliadas por nós, de modo que nós subestimamos a importância dessas alianças. Um namoro, um casamento, uma sociedade, alianças que são estratégicas, que vão impactar a nossa vida, que vão trazer ou poderão trazer lágrimas no futuro, podem ser evitados se as alianças forem feitas sob a orientação do Senhor. Aqui o que aconteceu? Alianças erradas, eles estavam num ambiente vulnerável e por causa disso foram atacados. Uma segunda maneira que eu vejo aqui, Davi, ele era um grande guerreiro, 600 homens temidos. Meu irmão, você vai ver na Bíblia que quando Davi chegava com essa galera, a turma ficava desesperada, porque os caras eram um mesmo. Eles eram muito valentes. Eles destruíam tudo que passava pela frente. Ninguém podia, eles eram demais. Guerreiros, super-heróis, eram esses caras. Só que o seguinte, esses super-heróis guerrearam e deixaram as suas famílias desprotegidas. Muitas vezes nós guerreamos as nossas lutas e deixamos a nossa casa desprotegida. Guerreamos lutas no trabalho, onde a gente coloca o nosso esforço, o nosso tempo em ter uma vida digna, ter uma vida melhor, ter uma condição melhor. E a tua esposa? E o teu marido? E os teus filhos?
Muitas vezes relegados a um segundo plano. A casa está desprotegida, você está guerreando, mas o inimigo está atacando na tua casa. Isso é muito interessante porque eu vejo Neemias, quando ele foi reconstruir o templo, no capítulo 4, vai dizer, se eu não me engano, no versículo 17 e 18, vai dizer que Neemias, enquanto estava no processo de reconstrução do muro, com uma mão ele reconstruía e com a outra ele estava com a espada sempre pronta, e ele diz o seguinte: sempre tinha alguém com ele pronto a tocar uma trombeta. Se tivesse algum problema, se tivesse algum risco, tivesse alguma ameaça, ele tocava o alarme. Ele estava sempre preparado, ele produzia e estava ligado, ele construía e ele estava guerreando. E muitos de nós guerreamos e negligenciamos a nossa casa, guerreamos na igreja, guerreamos no reino, pregamos a palavra, fazemos missões, fazemos evangelismo. E a retaguarda? Não existe ministério ou guerra mais importante do que a tua casa. Não existe guerra que valha mais a pena você lutar, senão aquela guerra que é para proteger a sua família. Então aqui a gente viu que Davi e os guerreiros, os heróis, foram prudentes de um lado, mas negligenciaram a sua casa. Uma outra coisa que eu vejo aqui, terceira maneira do inimigo agir, ele aproveita as nossas vulnerabilidades. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Pedro diz que o inimigo está ao nosso derredor como um leão, querendo uma oportunidade para nos estragar. E a gente brinca muitas vezes, negligencia na nossa maneira de lidar com Deus ou com as coisas do mundo, corremos riscos desnecessários e às vezes pelas circunstâncias da vida estamos em vulnerabilidade, estamos num momento fraco emocionalmente, fisicamente ou até mesmo espiritualmente, e o inimigo que não está de bobeira está ao nosso derredor e ele vai lá e ataca. Nesse episódio nós vemos as três coisas acontecendo. Nós vemos aqui que Davi, ele fez alianças erradas, Davi negligenciou a sua casa, e Davi, a gente vê aqui que que o inimigo atacou em cima das fraquezas que Davi deixou. Mas assim como o Senhor devolveu tudo aquilo para Davi, ele é poderoso para devolver para você também. Aleluia, glória a Deus. E eu queria aprender com Davi, o que Davi fez? Quais foram as atitudes de Davi diante desse saque? Quais foram as atitudes de Davi diante desse ataque? O que Davi fez que Deus ouviu e que foi determinante para que ele restaurasse e restituísse tudo aquilo que o inimigo tinha roubado? Primeira coisa, vamos lá então? Primeiro, versículo 4, diz assim: então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Eu vejo aqui de cara que Davi chorou, ele chorou e os soldados choraram, inconformados. Quando eles chegaram e viram a sua cidade destruída, tudo roubado, e sabia que os seus amados estavam nas mãos dos inimigos, o que ele fez? Ele se indignou, ele se revoltou, ele se inconformou, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou até perder as forças. Quantos de nós, diante dos ataques do inimigo, nós nos conformamos? Os nossos filhos no crime, na droga, no mundo. A nossa casa saqueada. E aí você vai ficar achando que isso é normal? Você vai achar que isso é para você? Você precisa chorar até a tua alma não aguentar mais. E chorar indignado. Eu não aceito, eu não gerei filhos para o inferno. Eu não aceito perder a minha casa para o inimigo. Tudo que o inimigo roubou, eu creio que o Senhor vai trazer de volta. Chore, indigne-se, chore. Não aceite. Davi chorou, amargamente ele chorou. Mas não dá para ficar chorando o tempo todo. Davi chorou, e aí o segundo passo, diz aqui o texto que Davi, no versículo 6, que Davi fortaleceu no Senhor. Ele estava chorando, até que, calma aí, eu já disse lá atrás que o Senhor é meu pastor e nada me faltaria.
Eu lembro do Salmo de Moisés 91, que ele diz lá que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Calma aí. A fé de Davi foi recobrada e no Senhor ele encontrou forças para reagir. Porque ele sabia que o inimigo tinha roubado, ele sabia que tudo estava destruído para qualquer pessoa. E era o caso dos 600 soldados que não tinham a experiência e a fé de Davi. Eles simplesmente se revoltaram e queriam até matar o próprio Davi. Mas o que Davi fez? Buscou forças em Deus. Eu trago à memória o que me dá esperança. Quando você está diante de um ataque, quando você está numa situação como Davi estava, chore. Mas lembre-se que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é poderoso para fazer coisa grande na tua vida. Davi, então, ele se fortaleceu no Senhor. Isso me faz lembrar de Jeremias. Jeremias foi o porta-voz do Senhor que ele profetizou a destruição de Israel, de Judá. Ele disse que a nação seria destruída. Ele disse que a nação seria saqueada. Ele disse que a nação seria invadida. E o próprio Jeremias viu com seus próprios olhos a promessa de Deus se cumprindo. Ele viu a cidade saqueada, ele viu as pessoas morrendo, ele viu tudo destruído. E aí ele, quando estava ali dizendo que os ossos já estavam doendo, ele estava em depressão, angústia na sua alma, ele disse: eu trago à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Eu me encho de esperança quando eu lembro que há um Deus que pode todas as coisas. Eu me fortaleço no Senhor. Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. O salmista estava agoniado, estava perturbado, desesperado, mas ele olhou para os montes e ele se lembrou: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele olhou para os montes, ele viu ali o Monte Sião. E lá ele lembrou que naquele lugar Abraão tinha feito uma aliança com Deus, e Deus disse para ele que ali seria o Deus da provisão. Talvez olhando para os montes, olhando lá mais para o norte, ele viu o Monte Carmelo e ele se lembrou que lá onde Deus fez cair fogo do céu, honrando uma promessa feita a Elias, calma aí, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou olhar para os montes e eu tenho a certeza que o Deus Todo-Poderoso está comigo, eu não estou sozinho, eu vou vencer essa parada, vou trazer todo mundo de volta em nome de Jesus, aleluia. Se fortaleceu no Senhor. O que a gente vê aqui depois? Versículos 7 e 8. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe. E ele perguntou ao Senhor, preste atenção, agora ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Glória a Deus. Agora Davi fez certo. Agora, antes de tomar uma decisão, Davi buscou a orientação de Deus. Davi consultou o Senhor. Davi então chamou o sacerdote e falou: eu preciso falar com Deus. Eu não posso cometer os mesmos erros do passado. Eu preciso saber o que Deus tem para a minha vida, qual é a direção, qual é o caminho, qual é a resposta. Talvez você tenha entrado aqui hoje em busca de respostas. Antes de vir aqui para a igreja, você orou e clamou dentro de casa falando: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, a minha alma está angustiada como a alma de Davi. Eu não tenho mais forças para chorar. A luta está muito terrível, Senhor, está muito difícil para mim. Senhor, por favor, fala comigo. Senhor, por favor, me dê respostas. E a resposta do Senhor naquela ocasião é a mesma do Senhor nessa oportunidade: vai atrás, porque eu vou te dar vitória. Aleluia! Glória a Deus! Deus trouxe uma promessa para Davi. Sempre digo aqui, palavra de Deus é promessa. Deus falou, acabou, escreve que vai acontecer. E alguns casos digam: Deus está ameaçando castigar. Não, também Deus prometeu que vai, Ele vai também. A promessa é de qualquer lado. Deus falou, vai acontecer. Deus falou para Davi: pode ir de boa, meu irmão. Vai atrás, porque eu vou dar todo mundo para você. Ele: opa, agora eu vou. Não sei onde eles estão. Não sei para que lado que eu vou. Eu só sei que eu vou atrás.
Diz então a Bíblia que Davi reuniu os 600 homens, e ele com esses 600 homens foram atrás dos amalequitas, tentando resgatar, na doida, sem saber direito para onde iria. Só que no meio do caminho tinha um ribeiro para atravessar. Lembra que os caras tinham ido 100 quilômetros e agora voltado 100 quilômetros? Os caras estavam cansados. E tinham que atravessar o ribeiro. Como é que atravessa ribeiro? Canoa? Ferry boat? Não, ponte. Nadando. Os caras não são heróis? Dá teu jeito, meu irmão. Tu não é guerreiro? Eles tinham que atravessar o ribeiro, nadando. Só que muitos estavam esgotados. 200 não aguentaram a pilha. Falaram, eu não vou não. Se eu atravessar aí, eu vou ficar no meio do caminho. Então Davi foi com 400. Agora Davi com 400 homens. No meio do caminho, eles encontraram um egípcio, um cara jogado pelos cantos. Opa, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Não, eu fui abandonado pelo meu chefe. O meu chefe é um amalequita. E porque eu fiquei doente, ele me abandonou. Eu estava com ele quando ele saqueou a cidade de Ziclag e trouxe tudo de volta. Aí ele, opa, a resposta que eu precisava. Cara, uma coisa é certa, eu não sei como, de que jeito, qual maneira, para onde, de que lado. Eu só sei que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Você tem que ir, você tem que obedecer, você tem que se conformar e ir. E aí o que eles fizeram? Diz aqui o texto, que com base nessa promessa, eles foram, Davi com os 400 homens. Davi fez o quê? Chegou lá, com esse cara que deu a dica. Chegou no acampamento, está lá no acampamento, os amalequitas bebendo, dançando, se divertindo com os despojos, os pertences, os familiares, os bens que pertenciam a Davi e aos homens. Parênteses aqui. O inimigo hoje está zombando de você. Zombando da tua cara. O inimigo estava ali celebrando porque ele falou, foi mole. Ganhei essa parada. Tudo isso aqui agora é nosso. Perdeu. Curtindo. Zombando. Davi só espiando assim. Espera. Vocês estão zombando hoje. Mas amanhã é um novo dia. Diz a Bíblia que no dia seguinte, Davi invadiu. Tomou tudo. E trouxe tudo de volta. O inimigo hoje zomba de você. Ele ri de você. E você está abatido com isso que está acontecendo. A sua família está destruída. O seu lar está destruído. O seu filho, sei lá onde ele está. Seu marido. O inimigo zomba de você. Usa ele mesmo para zombar de você. Seu marido quantas vezes diz, eu para a igreja o quê? E ainda te xinga porque você vem. Teu filho zomba de você quando você fala que ele vai ser um homem de Deus. Ele zomba de você. Mas não é ele, é o que está dentro dele. É o inimigo dizendo, já perdeu, já era, tem dono. Mas aqui eu vejo que aquele dia foi o último dia que o inimigo zombou. Porque no dia seguinte, ele teve que devolver tudo que o Senhor mandou devolver. Quarta coisa que eu vejo aqui. O que Davi fez? Davi se indignou. Nós vemos aqui, Davi se fortaleceu no Senhor. Davi pediu a orientação do Senhor. Versículo 17. Davi, então, os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. O que eu aprendo aqui? Davi lutou. É o seguinte, Deus vai te dar, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, mas Davi teve que lutar. E mais, a luta não foi fácil. Diz o versículo 17 que Davi e os seus 600 super-heróis lutaram de manhã até o pôr do sol. Olha só, o dia inteiro de uma batalha ferrenha para poder trazer tudo de volta. Eu aprendo aqui o seguinte, você vai ter que lutar. Mas você vai ter que perseverar em lutar. Você não vai poder desistir. Você pode estar cansado. Você vai estar abatido, pensando em recuar, as forças indo embora. Mas você está debaixo de promessa. Deus disse que vai te dar. Então tenha forças, reanime, busque força nas promessas do Senhor. Porque o Senhor vai te devolver tudo aquilo que o inimigo roubou. Então lute pela sua casa, lute pelo seu filho, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, não abra mão de nada, porque o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. A luta vai ser dura, hein? Mas vai ter vitória no final, glória a Jesus, aleluia! E quinto, para fechar,
Versículo 18 e 19 traz um detalhe muito importante para a gente. Fala assim: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, velhos, filhos, filhas, bens, nem qualquer outra coisa foi levado. Davi recuperou tudo. Tudo. O que eu aprendo aqui? Não se contente com migalhas. Não se contente com a parte. Não se contente com uma parcela sendo restituída. A promessa é para tudo, e você não vai parar de lutar enquanto não trouxer tudo e todos das mãos do inimigo. Há uma tendência a se acomodar ou celebrar pequenas vitórias. Claro, temos que celebrar todas as conquistas e vitórias, pequenas ou grandes, mas a batalha não acabou ainda. Você não pode parar e se acomodar ou se conformar com um que voltou, com algo que foi restabelecido. Não, todos vão ter que voltar. E Davi não sossegou enquanto não trouxe tudo e todos de volta. Todos voltarão. Tudo será restituído, porque o Senhor é poderoso, Ele prometeu. Então lute, não desista, lute, e vai vir tudo, rapa o tacho, não deixa nada. E outra, traz o que tiver lá também. Não traz só os teus, não. Traz outras coisas que tiverem, para libertar todo mundo que tiver lá. Aproveita, porque o que a Bíblia diz aqui? Que no versículo 19 e no versículo 20, que quando eles chegaram lá, tinha tudo, mas eles olharam e viram assim: rapaz, tem gado, tesouro, um monte de coisa aqui que não era nossa não. Perdeu, meu irmão, agora vai ser meu. E eles levaram para casa aquilo que ainda era dos amalequitas, ou seja, eles voltaram de posse de muito mais do que aquilo que eles haviam perdido. Deus vai te dar muito mais do que você pede ou que você pensa. Deus vai fazer infinitamente mais do que você imagina. Deus prometeu: lute, não aceite perder nada e nem ninguém. Deus vai trazer tudo de volta e mais. Vai ter troco, vai ter coisa além, vai sobrar, porque Deus, Ele dá em abundância para a glória do seu santo nome. Aleluia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você perdeu. Tanta coisa ficou pelo caminho. O inimigo está aí para isso. Para promover perdas, o desgaste, para tirar a nossa esperança, para tirar a nossa alegria, tirar a nossa fé e, sobretudo, para atacar as nossas famílias. Que nós possamos ter o cuidado que Davi não teve. Cuidado com as alianças estratégicas. Cuidado para guerrear e não deixar a nossa retaguarda desguarnecida. E cuidado nos momentos de vulnerabilidade. Redobre os cuidados para você ter o cuidado, porque o inimigo está ao redor para querer te destruir. Foi o que aconteceu com os homens de Davi. Mas Davi, ele creu, se fortaleceu, buscou direção. Davi obedeceu, Davi confiou, Davi lutou, não desistiu, foi até o final. Enquanto tinha qualquer coisa lá, ele continuou lutando e Deus deu a ele a plena e total vitória. E eu queria nesse momento convidar você para ficar em pé e a gente vai orar pela tua vida. Com fé de que o Deus de Davi é o nosso Deus, que o inimigo de Davi é o nosso inimigo. Se ele perdeu para Davi, ele vai perder para a gente também. A vitória que Davi contou, nós também contaremos. Imagina Davi voltando para o arraial, voltando com a turma toda celebrando. E aqueles 200 homens que estavam lá no rio do outro lado. Chega Davi com a turma toda celebrando, cheio de ouro, de prata e um monte de coisa. Ninguém vai entender nada do que Deus vai fazer na tua vida, mas você vai voltar de posse de tudo, de posse de vitória, para a glória de Deus. E vamos orar hoje, agora, com fé, com esperança, com a certeza de que a luta começa agora. No plano espiritual, com a nossa arma da oração, da entrega, da obediência, e com todas as suas forças, você vai lutar pela tua casa, em nome de Jesus.
Grande Deus, eu te louvo pela tua poderosa palavra. Que Deus é esse que nós servimos? A ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Senhor, nossa alma se enche de esperança ao ler na tua palavra os teus feitos épicos. E não é cena de filme, não é cena de série de Netflix. É algo real, porque o Deus que nós servimos é um Deus extraordinário. É um Deus fiel e cumpridor das suas promessas. É um Deus amigo, é um Deus que faz, é um Deus que dá além do que pedimos ou pensamos. Senhor, quantos estão aqui hoje, Senhor, perturbados, abalados com tudo que está acontecendo, ao saber que aquilo que eles tanto amam, aqueles que eles tanto amam, estão nas mãos do inimigo agora, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como tu foste com Davi, seja conosco nesta noite. Nos dê estratégia, nos dê direção, nos dê forças para lutar até o final. Ó Senhor, e nós sabemos, confiando em tuas promessas, que ninguém vai ficar para trás. Todos virão e o teu nome vai ser engrandecido no final. Hoje o inimigo zomba, mas o inimigo vai ter que correr, que há poder no nome de Jesus. Nos dê força, Senhor. Faça um milagre em nossas famílias. Restitua, Senhor, tudo aquilo que o inimigo roubou. Ó Deus, e que nesta noite nós saímos daqui com a certeza de que a luta começou e só vai acabar quando a vitória for completa. E será, porque há promessa nos garantindo a certeza da vitória. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Deus. Ele é bom. Aleluia. Ele dá, Ele faz, Ele abençoa, Ele é grande. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Aleluia! E põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera-me. Eu creio que Deus vai restituir tudo. Aleluia! Glória ao nosso Senhor. Você pode sentar rapidinho? 5 minutinhos. A gente vai fazer aqui uma coisa que a gente tem o maior prazer. Eu queria chamar aqui a Juliana e o Antônio, que vão apresentar a Ana Clara ao Senhor. Essa criança especial que nasceu na presença do Senhor. E queria saber se Sofia está aí também. Está aí? Tá? Cadê o Sidney e a Rafaela? Trouxessem a Sofia. Isso. E também o menino vem? Pronto. Obrigado. Que maravilha, né? Aqui são duas famílias que entenderam que as crianças precisam ser consagradas a Deus. Não tem coisa melhor senão entregá-las e consagrá-las para Deus. Motivo de muita alegria, vieram. Menino bonito, menina linda. Olha aqui mais outra coisa linda. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Queria que você estendesse a mão para cá e a gente vai orar. Senhor Deus poderoso, eu te louvo. Obrigado por essas vidas que aqui estão. Essas 3 crianças, Senhor, sabemos que elas foram formadas, Senhor, pelas tuas próprias mãos.
e os planos, os propósitos que tu tens para elas, Senhor. Ó, Senhor, são grandíssimos. Eu sei, Senhor, que tu tens preparado algo maravilhoso para elas, mas sabemos também que o inimigo tem se levantado para tentar frustrar os teus planos. Mas, Senhor, guarda, proteja, abençoa, livra de todo mal, dos homens maus, das enfermidades mais severas, dê sabedoria aos pais, que essas crianças cresçam em tua presença. Cuida, guarda, abençoa, cuida em tudo, Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Vamos cantar a musiquinha, ó. Deus cuidará de ti no seu viver, no seu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Desculpa aí, hein, mas essa safra foi caprichada. Só gente bonita, hein? As crianças bonitas aqui, sei não. Deus abençoe vocês. Capricharam. Deus, quando faz coisa boa. E aí, dica pra turma aí. Vamos fazer menino, hein? Quem é casado, hein? Vamos fazer. Vamos encher essa terra de gente boa e gente bonita. Porque é muito legal ter criança no nosso meio, né? Que Deus abençoe a todos. Já tragam seus filhos para a Escola Bíblica Dominical todo domingo de manhã, porque é bênção. Aqui é o lugar onde as crianças aprendem a verdadeira palavra. Hoje as crianças estavam aprendendo aqui que Deus é poderoso para fazer uma mulher estéril ter mãe de filho. As crianças estavam dizendo aqui com a própria boca que foi Deus que fez Ana ter filho, e o nome do menino era Samuel. Onde que aprende isso? É aqui. Então traga teu filho para a igreja, que igreja é lugar de bênção. Bom demais, né? Você que estava nos visitando, nos visitou hoje, obrigado pela presença. Que coisa boa ter vocês aqui conosco. Venham outras vezes, é com muita alegria que nós recebemos todos vocês. E vamos agora encerrar o nosso culto. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus. Agora é a última vez que a gente vai ficar em pé para ir embora, tá? Você que está com a gente até agora, muito obrigado pela tua companhia. Dispara os likes aí, compartilha com a turma toda. E é muito legal, esteja conosco em todas as outras nossas reuniões. Tem um monte de vídeo para você brincar aí, acabando esse culto. Continua aí assistindo outros, que vai ser bênção. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo, pela tua presença nesse lugar. Tu és bom, maravilhoso, poderoso, grande. E a nossa alma se enche de esperança quando lemos na tua palavra os feitos gloriosos do nosso Senhor. A tua palavra também diz que tu não mudaste. Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra diz que para ti nada é impossível. A tua palavra diz que tu irás adiante de nós e que estará conosco todos os dias de nossa vida. Por isso, Senhor, sabemos que essa semana será uma semana de vitória, uma semana de conquistas, porque o Deus Todo-Poderoso estará conosco todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as batalhas e que nunca nos esqueçamos que o Senhor que faz e que fez e que fará coisas grandes em nossa vida. Seja conosco, abençoe em nome de Jesus. Amém.